Bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa maratona Quaresma Espírita. Mais um dia de muito aprendizado, de meditação gostosa, de bate-papo e vamos em frente. Enquanto a gente aguarda o pessoal entrar, vamos então revisando o que a gente viu ontem. Quem estiver assistindo esse vídeo gravado, lembre-se de curtir, de depois ao final comentar e me contar o que achou. Bom dia, Dê, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Vamos lá. Então, revisando rapidamente o conteúdo de ontem. Ontem nós vimos as diversas categorias de mundos habitados, a transição planetária, a comunicação dos espíritos que eles vêm para ensinar. E existem também espíritos em diversos níveis evolutivos. As promessas da fraternidade universal. Nós vimos que o planeta Terra está indo aí de uma categoria de plano de provas e expiações para um plano de regeneração e tem uma promessa realmente do ser humano transformado na sabedoria, na filosofia de Cristo, trazendo a educação emocional e espiritual para todos os habitantes do planeta e assim a gente se unir num reino de amor e paz no planeta Terra. E vimos também o nosso papel nessa transformação do planeta, o nosso desenvolvimento e toda a evolução do planeta que vai acontecer através de nós. Bom dia, Lu, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá, continuando. Vamos já fazer a nossa leitura e a nossa oração de hoje. Hoje tem bastante conteúdo, um conteúdo muito legal. Eu tô achando muito interessante como cada aula, vocês viram que eu mostrei ontem, né, que eu fiz a bibliografia, foi totalmente assim, digamos, como se descanalizado. E então meio que eu tô caminhando no meio no escuro, na confiança, na fé, para conduzir o conteúdo da maratona. E eu tô percebendo nitidamente como cada pecinha cada aula vai se conectando uma com a outra. Não vou dar um spoiler do que a gente vai ver aqui, mas ao final eu vou repassar isso. Vou retomar esse comentário com vocês pra gente ver. É muito gostoso. Tô muito feliz e muito grata. Obrigada a vocês que estão aqui comigo de toda manhã. Tô muito feliz. Mari, seja muito bem-vinda. Bom dia. Claro que todos nós temos os nossos desafios. Eu tenho que sempre direcionar um tempo do meu dia para montar, tenho diversas atividades, etc e tal. Vocês estão direcionando um tempo do dia de vocês agora para estarem comigo ao vivo. Quem assiste gravado, minha gratidão, receba aí a minha gratidão. E vamos em frente, vamos fazer a nossa leitura de hoje. Gente, hoje é dia 21, né? 21 de fevereiro. Vamos lá. Ninguém gosta de ser magoado ou diminuído. Ninguém gosta de ser ignorado ou de se sentir mal amado e rejeitado. Portanto, por que não tratar o seu próximo com amor e respeito? Tente compreendê-lo e dar um pouco mais de si, se necessário. Seja muito tolerante, muito paciente e dê muito amor. Se é desta maneira que você gostaria de ser tratado, viva como você gostaria que os outros vivessem. Seja um bom exemplo, mas não porque pensa que é o que esperam de você. Faça-o porque você quer e deseja, com todo o seu coração, fazer, falar e pensar tudo da melhor maneira possível. Quanto maior o seu desejo, mais fácil será realizá-lo. Nunca se satisfaça com o medíocre ou o mal feito. E a gente viu, sim, para mim é inevitável lembrar dos 4 níveis de ação, né? A gente não fazer nada, andar para trás, fazer o básico, que é o medíocre mal feito. E vem muito aqui aquela questão da gente lembrar. O medíocre mal feito, ele é sempre melhor do que nada, porque você tem um aprendizado ali. Mas a gente tem que ter consciência, não é um estado que você tem que ficar se julgando. Ah, meu Deus, só faço mal feito, eu sou medíocre. Não, a gente tem que entender que é uma etapa. É uma etapa de uma sementinha que tá aí lá mal conduzida e você vai entender o que você pode melhorar nessa sementinha. Tá? Então, lembrar disso. Nunca se satisfaça com medíocre ou mal feito. Certifique-se de que tudo que você faz vem do plano mais elevado, que seus motivos são puros e que não há nada de egoísmo ou egocentrismo
na execução das suas tarefas. Então, ou seja, como que você se certifica que tudo que você faz vem do plano mais elevado? A visão da vida eterna, os valores, qual que é a base de valores e princípios que a gente utiliza para colocar filtros nas nossas lentes de interpretação, para construir a nossa metáfora de vida, percebe? Então tudo vem dos alicerces. Lembra que a gente teve a primeira aula, foi a pedra angular, não por acaso. Que seus motivos são puros e que não há nada de egoísmo ou egocentrismo na execução de suas tarefas. Então, assim, então lembrar essa questão de sempre olhar o outro, procurar, a gente respondemos às nossas experiências e não à realidade em si. Então, a gente sempre carinhosamente, humildemente, isso é um processo que às vezes a gente não sabe praticar, mas a gente vai desenvolvendo, buscar se colocar na posição do outro. Como que são as lentes de interpretação do outro? Como que é a metáfora de vida do outro? A gente também não tem como adivinhar e às vezes fazer deduções é uma questão equivocada, mas simplesmente só da gente partir de um pressuposto que é diferente do nosso, já traz pra gente um olhar de opa, peraí, as pessoas não são obrigadas a pensar como eu e agir como eu. No dia a dia, nas nossas dinâmicas das relações, etc. É um desafio, mas também faz parte da inteligência emocional. Entender que o meu conjunto de ideias, valores, princípios, vivências, experiências, as minhas lentes de interpretação e a minha metáfora de vida são diferentes de cada um de vocês que está aqui comigo, de cada pessoa da convivência. Quem entrou depois, seja muito bem-vinda. Então, nós vamos agora para a nossa oração, a prece das fraternidades. Vamos fechando os olhos, respirando fundo. Vai levando o seu pensamento, se desfazendo aí de preocupações, vai se mantendo em estado de perfeita presença nesse momento. Vamos elevando nossa mente, o nosso coração aos céus e vamos orar. Deus, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a combater o mal e transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a combater o mal e transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a combater o mal e transformar o mundo. Graças a Deus. Pedimos a presença dos nossos mentores e guias, anjos de guarda, toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe, a presença da equipe da Maratona da Quaresma Espírita, e que nossa mente consciente, nossa mente inconsciente, nossa alma já possam se unir a partir desse momento para nos trazer clareza e entendimento de todos os aprendizados que vamos compartilhar juntos aqui hoje. Graças a Deus. Vamos em frente, Brasil! Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre a casa mental e o homem como ser social. Olha que interessante. Então a gente veio lá da primeira aula, a pedra angular, que são os alicerces, o eixo central, etc, etc. A gente veio para a segunda parte, onde a gente vai entender um pouco o mundo, onde nós estamos colocados. Lembra da pirâmide dos níveis neurológicos? Se vocês quiserem que eu traga ela de novo, vocês comentam aí que eu trago. A primeira etapa do nosso nível neurológico é o ambiente. Então, primeiro, o nenenzinho nasce, a primeira coisa que ele faz é reconhecimento do ambiente. É perceber o quê? Dizem, né, que o neném nasce e ele ainda demora um tempo para poder entender que está fora da barriga da mãe. Então, o neném nasce e ele demora um tempo para poder perceber que ele está num outro ambiente. Então, na segunda aula, a gente foi entender qual é o contexto de ambiente que eu estou em termos espirituais. Estou num planeta que faz parte de um conjunto de diversos mundos, em diversas categorias aí de evolução. E hoje nós vamos entender, então, a casa mental e o homem como ser social. O que é? A gente vai dar uma olhada no nosso cérebro e entender que dinâmica que ele tem nas nossas relações de construção, de interação. Tá? Nós vimos ontem aí a questão da fraternidade. A gente vai falar bastante hoje no final. A gente vai entender essa conclusão aí, da importância do relacionamento entre as pessoas na nossa evolução. Então, vamos lá. Vou continuar aqui. Eu quero mostrar para vocês os livros que eu usei como bibliografia hoje, que são esse livro aqui, O Cérebro Trino, tá? É um livro bem grosso, bem robusto. Ele fala sobre as três camadas do cérebro. Foi escrito por 3 médicos. Ele é totalmente pautado em ensinamentos
do mentor, de um mentor que guiou o André Luiz, que foi quem participou, que o espírito do médico que trouxe para Chico Xavier diversos ensinamentos através de uma série de livros que começou com o Nosso Lar. Tem agora até o Nosso Lar 2 no cinema, ainda não assisti, não sei se vocês já assistiram. E eles tiraram desse livro aqui, O Mundo Maior. É uma série de 13 livros. Eu li acho que 7, tá? Não cheguei a ler todos. Eu tava pensando ontem, chama-se No Mundo Maior. Ele traz ensinamentos do cérebro, do funcionamento do cérebro. E a gente vai entender por que agora. E eu tava pensando hoje, faz mais de 10 anos, em torno de 10 anos que eu li esses livros. Tá até na hora de reler. É muito interessante essas obras de André Luiz psicografadas por Chico Xavier. Em alguns centros espíritas, eles têm até grupos de estudo para estudar algumas dessas obras específicas. Tem muitos ensinamentos. Quem quiser começar a ler, eu sugiro começar a ler do Nosso Lar, que é o primeiro da série. Eu não tenho aqui porque eu emprestei e agora eu preciso comprar até um novo. E também trouxe o ensinamento desse livro Leis Morais e Saúde Mental, que o escritor, inclusive, é um dos colaboradores, o Sérgio Lopes, que escreveu O Cérebro Triuno. Esse livro é bem bacana. Bom, continuando, vamos em frente. Então a gente vai entender um pouquinho o cérebro. Ele conta a história em 1970 de um neurocientista chamado Paul MacLean, que desenvolveu a teoria do cérebro trino. Então o que ele fala? Que o cérebro é dividido basicamente em 3 partes. Como são essas 3 partes? Então a gente tem como se fosse a base do cérebro aqui embaixo, tá? Que seria o cérebro conhecido por alguns como reptiliano, basal ou tronco cerebral, que seria o nome mais adequado. E ele é composto pela medula espinhal e a base do cérebro. De uma maneira bem simplificada, tá, gente? Porque é muito conteúdo e aí a gente tem que ser o mais objetivo possível. Então, essa parte do cérebro ela é responsável pela parte instintiva, a garantia da sobrevivência. Aqui a gente tem a amígdala, né, que é responsável pelo movimento de luta e fuga. Então, é justamente aquele movimento que... E agora? Eu tô vivendo uma ameaça. Eu fujo ou eu luto? Pensa numa criança pequenininha, assim, em primeira infância, que ela vive num ambiente de agressividade, de briga, que é muita agressão, etc e tal. Ela já tem essa parte do cérebro totalmente programado para quê? Ela tá sempre lutando ou fugindo, sempre lutando ou fugindo. Está sempre num movimento de analisar aí as ameaças, a sua sobrevivência. Regulação das funções primárias, como fome, sede, sono. Então, a gente não para pensar que a gente não para pensar que tá com... A gente fala, nossa, tô com sono, nossa, tô com fome, nossa, tô com sede. Às vezes a gente vai beber uma água, nem para, nossa, estou com sede. Você bebe a água. É uma coisa meio inconsciente, é um consciente inconsciente, né? Segundo andar do cérebro seria o cérebro límbico, que é a parte emocional do cérebro. Então, é o segundo nível funcional do sistema nervoso. É responsável pela motricidade, pela memória e pelo comportamento emocional. Nós já falamos sobre ele, inclusive falamos bastante na maratona de Uma Vida com Propósitos. E a terceira parte do cérebro, o neocórtex, ou cérebro racional, que é a parte que a gente vai olhar hoje, que ele é dividido em lobos. O que seria, então? A gente tem a parte de baixo, a gente tem uma camada, a segunda camada, que é o cérebro límbico, e a gente tem aquele revestimento de cima, digamos assim, que é o neocórtex, ou o cérebro racional. Esse neocórtex, ele é dividido em 4 partes. O lobo frontal, a parte parietal, que é o topo da cabeça aqui em cima, a parte temporal, que a gente fala das têmporas, né? São as têmporas, então são essas laterais aqui. E a parte occipital, que é a parte de trás do cérebro, que em cada uma dessas partes ela é responsável por determinadas funções. Então vamos lá. O lobo frontal, que é essa parte da frente, ele faz a elaboração dos pensamentos, planejamentos e emoções. A gente vai ver mais adiante, tem muitas coisas ligadas a esse lobo frontal, tá? A parte parietal aqui em cima é responsável pela dor, pelo tato, pela gustação, pela sensação da temperatura, da pressão e também da lógica matemática. A parte temporal são ligadas à audição
E os tons, intensidade. E assim, os labirintos auditivos, eles também têm muito envolvimento, né? Com toda a nossa parte sinestésica, essa parte de sentir os tons, etc. E você sabe que eu tava vendo, eu tô fazendo mais uma formação de Reiki agora. E ele falou sobre chakras que a gente tem no ouvido também, nessa direção do ouvido também, que são ligados à pineal. Então a gente vê que é uma estrutura bem complexa e faz todo sentido, né? Porque se a gente recebe pela visão, pela audição e pela parte sinestésica, que nada mais é também do que um desdobramento no corpo todo do nosso sistema nervoso, que tem o HD aqui, né? O QG aqui no cérebro, faz sentido que toda essa parte seja interligada. Nervos e tudo. Que mais? Então nós temos aqui a parte de trás que faz o processamento das informações visuais. É bem interessante porque tem uma técnica de Reiki que ela não é muito conhecida, que é envio de Reiki para a origem do trauma. E você põe exatamente aqui a mão emanando Reiki no frontal e no occipital, tá? Ou você pode pôr também aqui no occipital, exatamente, na parte de trás, que é onde você vai trabalhar a questão da projeção das emoções, e aqui vem muito também, sabe do que? Você trabalhar os registros que você teve das vivências, a gente vai trazendo aí muitas questões. Enfim, é muita coisa, vamos em frente aqui. E no livro ele conta a história de uma pessoa chamada Phineas Gage. Em 1848, era um executivo que trabalhava na construção de uma estrada de ferro nos Estados Unidos que ia para Vermont. E ele liderava uma equipe de pessoas e ele era responsável por estourar, fazer todo o processo que eles colocavam pólvora para estourar as pedras para conseguir abrir o caminho para passar a estrada. E teve um acidente de explosão numa dessas situações e uma barra de ferro atravessou o cérebro dele, furou o olho esquerdo dele e atravessou o cérebro dele. E ele, assim, apesar do negócio trágico, da situação trágica, ele ficou, no momento do acidente, ele estava lúcido e com controle, assim, digamos, né, do corpo. E aí foi para o hospital, passou por todo o processo de recuperação, e após a recuperação, gente, 1848, tá? Após a recuperação, eles concluíram que ele estava sem sequelas motoras, então ele se movimentava normalmente, de fala e de equilíbrio. Porém, contudo, todavia, ele teve uma mudança muito brusca na sua personalidade. E é aqui que a gente vai chegar hoje. Tudo isso para a gente chegar nesse ponto hoje. Ou seja, a sua disposição, os seus gostos, as suas aversões, sonhos e desejos se transformaram completamente após esse acidente que afetou o lobo frontal. E aí tem subdivisões, tá, gente? Mas a gente está generalizando aqui para poder avançar e passar a ideia central que a gente tem que passar hoje. E a personalidade dele foi de gentil e amistoso a um tratamento grosseiro e impaciente. E uma linguagem até chegando a ser obscena. Ou seja, a pessoa mudou assim totalmente. Ele planejava, porém ele abandonava rapidamente as coisas que ele planejava. Então ele não conseguia construir um raciocínio e concatenar as ideias, uma lógica e executar as etapas, se manter aí conectado às etapas da execução, tá? E também tinha uma característica de desrespeito por convenções sociais e princípios éticos, ou seja, foi assim um caos. E qualquer semelhança com algumas pessoas aí, algumas características é mera coincidência, só que não, né? Vamos em frente. Aí ele fala no livro, entretanto, existem pessoas que nunca tiveram lesões nessa região do cérebro e têm esse tipo de comportamento também. O que nos leva a concluir que nada é somente físico ou somente do espírito. Esses acontecimentos eles trazem também para trazer aí à luz da ciência essas informações, essa sabedoria, esses conhecimentos. Então vamos lá. O nosso córtex pré-frontal, essa parte frontal do nosso corpo,
Ele é formado na nossa primeira infância. Eu estava pesquisando, em torno de até 25 anos a gente ainda está formando. Então a importância de todas as influências que a gente tem nesse ciclo de vida, na primeira infância, do 0 aos 7, do 7 aos 14 e principalmente dos 14 aos 21. Então esses 3 ciclos de vida, até o ser humano se tornar oficialmente um ser humano adulto para ir para a sociedade. Eu lembro que a gente viu a teoria dos setênios na jornada Decolando para 2023. E a gente falava um pouquinho sobre isso. Então, o primeiro ciclo é um reconhecimento do mundo, é o reconhecimento da tríade primária, que é a relação com pai e mãe. Segundo ciclo, ele começa a trabalhar a sua identidade, compreender quem ele é nesse mundo, que é a adolescência, pré-adolescência, adolescência, etc. E o terceiro mundo, então, ele começa o processo de caminhar para, individualmente, independentemente, caminhar no mundo externo. Então a gente vê a importância do que a gente coloca de input, digamos assim, quais são os estímulos que a gente coloca, qual é a cultura, a educação que a gente oferece para um ser humano em formação nessas faixas etárias e como isso influencia na formação até a questão da neuroplasticidade, até no desenvolvimento cerebral e como isso vai influenciar nos aspectos emocionais, sociais. A gente vê aí questão de planejamento, então questão de visão de vida, né? Eu lembrei muito também daqui ser o chakra frontal. Em espiritismo fala-se centro de força frontal, que é o quê? Onde a gente faz a nossa projeção, a gente faz uma visão de futuro. Geralmente, quando a pessoa está com esse centro de força, com esse chakra obstruído, o que está acontecendo? Ela não está conseguindo ver além, ela não está conseguindo projetar algo na sua vida. A gente pode até levar num nível aí de estar bloqueada a sensação de esperança, de acreditar numa transformação, de uma mudança ou numa conquista, digamos assim, entre outros fatores. Então, também essa parte frontal é responsável pelo domínio das emoções, sentimentos e o domínio social, pessoal e social. Ele fala muito, deixa eu ver se eu anotei aqui. Ele usa um termo interessante, eu vou procurar aqui, depois eu trago para vocês, que é a gente, nada mais é do que a questão da gente administrar mesmo as nossas emoções. O lobo frontal, ele se divide basicamente em esquerdo e direito. Na parte esquerda, a gente armazena as lembranças e eventos individuais. E na parte direita, faz previsões, identifica significado, faz diagnósticos, previsões e deduções. A nossa capacidade de execução. Aí eu lembrei do oposto, né? Qual que é o oposto da capacidade de execução? A procrastinação. Então a gente fala, ai meu Deus, tem que fazer aqui a energização no frontal. Imaginar uma luz branca, uma luz azul turquesa, que é a clareza divina, para trazer aí, expandir. Quem nunca, né, gente? Quem nunca procrastinou que atire a primeira pedra. Então, aqui ele traz uma explanação do mentor que passou essas informações para o André Luiz, que foi o espírito que trouxe, através da psicografia de Chico Xavier, esse conhecimento. E eu fiz questão de transcrever na íntegra, porque eu achei muito bacana. Então eu vou ler para vocês, tá bom? No lobo frontal repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Ou seja, repousam significa que elas estão lá descansandinho, não estão ativas. Nenhum homem, nem os mais arrojados pensadores, logrou jamais utilizar a 10ª parte. Pensa no tanto de potencial e capacidade que nós, seres humanos, temos adormecidos em nós. E aqui a gente está falando de biologia, fisiologia, de corpo físico, tá? Então, é como se realmente a gente tivesse aí uma grande parcela do nosso adormecida de capacidade, potencial físico mesmo para expandir. São forças de um campo virgem, ou seja, inexplorado, que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, aprimoramento moral e de elevação sublime. Ou seja, a autoeducação, o que é? Vem muito aqui, combater os vícios, as paixões, os impulsos. Por quê? É você realmente conseguir controlar os processos da sua mente, do seu cérebro.
Aprimoramento moral, é a gente trazer esse autocontrole, toda essa reformulação emocional para o nosso comportamento. O que é moral? Ela é muito ligada à maneira como eu ajo. Eu sou uma pessoa ética e moral, o que é isso? Como que eu ajo? Como eu me relaciono? Então a moral ela é muito ligada à nossa relação com o mundo. Claro que ela também se manifesta nos nossos pensamentos e sentimentos, mas ela é executada onde? Nas nossas ações e comportamentos, na nossa comunicação e expressão. Lembra que ele falou aqui que o rapaz ficou totalmente privado, ó, desrespeito por convenções sociais e princípios éticos. Olha só que loucura. Então, assim, são forças de um campo virgem que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação e aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, somente a fé vigorosa e reveladora pode encetar como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual. O que ele quer dizer aqui? A fé é o que vai te dar força, é o motor, a propulsão que vai te trazer a disciplina e a consciência da direção, né? O que dirige a sua vida, que você deve seguir e te trazer vem muito aqui, o coach a gente traz sempre o encaramento de valores e recursos logo no início do processo, justamente por conta disso, porque a gente vai tendo altos e baixos, e nesses altos e baixos, principalmente nos baixos, a gente tem que lembrar os porquês. Trazer para a nossa vida, para o nosso consciente, à tona os porquês. Então a fé ela vai trazer esse alicerce, a pedra angular, como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual. O que é vanguarda? Vanguarda é o que está à frente, é o que está adiante, é o comportamento de vanguarda, é uma pessoa arrojada, despojada, desprendida de apegos, de limitações, etc. Então, é a pessoa que tem uma mentalidade também de inovação, tá? Então, olha que interessante isso. Vem muito também a questão aqui da superação contínua. Evoluir é a gente se superar continuamente. E aí, por isso que a gente precisa dos desafios. Porque faz parte do nosso processo de crescimento. Outra coisa que eu lembrei aqui ontem foi que esse acidente que a gente vê aqui do rapaz foi, de certa forma, uma expiação. Também a gente falou dos diversos mundos, né? O que é a diferença entre uma prova e uma expiação? Provas são coisas mais leves que acontecem no dia. A gente fala assim, não, isso aqui só pode ser provação. É isso aí mesmo. Só que a expiação é uma coisa bem mais séria. Percebe a magnitude desse acidente que aconteceu com esse rapaz, que a gente citou a história? Então, essa passagem que eu li agora é do livro No Mundo Maior. Eu até fiquei com vontade de reler todos os livros. Mas e tempo, né, gente? E tempo? Mas a gente vai fazer aqui a maratona, já tá ótimo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a lei do progresso. Como que a gente traz todo esse conhecimento, todo esse entendimento de como nós funcionamos para de uma maneira prática, contribuir para o que nós falamos ontem, que seria a nossa evolução individual e a evolução do planeta. Então, a lei do progresso, ela fala basicamente que o homem tem que progredir incessantemente e se desenvolve por si mesmo naturalmente. Adiantar cada um ao seu modo. Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Ou seja, é meio que, né, como é que eu vou, é aquela história, como é que eu vou compartilhar o conhecimento que eu tenho se eu não tiver um meio, um canal de distribuição para isso? Seja de uma maneira como a gente está aqui, seja por um podcast no áudio, nem que seja por mímica, não importa. É uma forma de compartilhar o conhecimento. Então, ele fala aqui, o ser humano tem uma particular dependência do outro ser humano para que possa se desenvolver. Cita o bebê. O bebê, por exemplo, ele começa totalmente dependente e ele possui 3 necessidades essenciais. Muito importante essa passagem porque é exatamente nessas 3 necessidades essenciais que a gente vai entender aonde podem ter surgido aí alguma lacuna na nossa vida. Primeira necessidade na nossa questão psíquica, né? Primeira necessidade essencial, alimentação. Os nutrientes essenciais da saúde física. Segunda necessidade essencial, proteção ambiental. Garante a integridade física. Imagina deixar o nenenzinho
Passar chuva, passar frio, isso vai gera uma série de traumas, né? Terceiro, nutrição afetiva. O amor, o carinho e a devoção. Depender é, portanto, um estágio natural da existência, segundo a lei do progresso. Falhas nos cuidados básicos durante a primeira infância trazem graves prejuízos no desenvolvimento psíquico, gerando, olha só, medo de depender dos outros, porque se lá atrás você dependeu, você já era naturalmente dependente e não conseguiu ser suprido nessas necessidades, como que você vai confiar que alguém vai te ajudar? Olha que sério isso. Isolamento afetivo, ou seja, eu nem vou me envolver, porque eu já sei que lá na frente a pessoa não vai haver a troca, entendeu? Porque quando o nenenzinho não ouve a nutrição afetiva. Autossuficiência exagerada. Não, porque eu sou bom, porque eu sou melhor, porque eu sou tudo, porque eu faço tudo, porque eu resolvo tudo, porque eu não preciso de ninguém, porque pra que os outros, porque só eu. Olha só. Não consegue confiar e se entregar numa relação. E a consequência inevitável disso é um sentimento de solidão ou não integração psíquica. E que respeitosamente eu vou falar, porque foi o que veio para mim, tá? Mas eu vou falar com todo respeito. Me perdoe quem for simpatizante desse movimento, mas eu não pude deixar de pensar nas feministas. Tá? Se vocês estão me assistindo aqui, comenta comigo se faz sentido, né? Não depende de ninguém, não precisa de ninguém, é autossuficiente, não sei o quê. Então, assim, é a mulher que tem que ser uma mulher de ferro, uma mulher que a fortaleza que não depende de ninguém, que é independente, que faz tudo, que resolve tudo, a autossuficiência exagerada. Então, a gente toma cuidado, que isso é resultado de uma ausência da infância, tá? Eu vou até falar que humildemente vou falar que eu já identifiquei a minha aqui ontem, quando eu tava fazendo a live, tá? Não vou falar que sou perfeita, não. Vou repassar para vocês. Alimentação, nutrientes essenciais da saúde física. Segundo, proteção ambiental, garante integridade física. Terceiro, nutrição afetiva, amor, carinho, devoção. E claro, né, gente? E tem muito a questão também de que o ser humano, não existe ninguém perfeito. Uns receberam muito disso, outros receberam pouco disso, uns receberam muito de uma coisa e pouco de outras coisas, e por aí vai. Por isso que cada ser é único, tem uma formação única. E então todo mundo é problemático, traumatizado? Todo mundo é um ser humano que passou por vivências que não eram as ideais, porque é um plano de pessoas que não são perfeitas e maravilhosas. E tá tudo bem, faz parte do nosso processo evolutivo. Por isso que a gente tem que ter esse olhar de... Tem muita questão de perdoar pai e mãe, sabe? O que fala sobre honrar pai e mãe nos mandamentos, porque a gente entender que eles também eram seres humanos falíveis e tinham as suas limitações e fizeram o melhor que podiam. E ele fala também, não necessariamente o pai e a mãe biológico ou de criação, mas as pessoas que eram a figura. Sempre, todo ser humano tem uma figura maternal, uma figura paternal. Isso faz parte da nossa construção psíquica e é ligado a toda a nossa estrutura biológica. Não adianta querer colocar, enfeitar isso de outras formas. É assim, que faz parte da biologia evolutiva do ser humano. Então, olha só. O ser humano nasce, cresce e progride em condições de dependência, mas o estágio mais maduro de desenvolvimento psíquico é o de interdependência, que a gente tem que entender. Então, mas e aí? Como é que eu tenho que querer ser? O que eu tenho que entender que é o estado funcional, ideal das minhas relações? A interdependência. Ele fala que a independência também não é boa, porque a independência é a ausência total de dependência. E a gente entra naquela autossuficiência exagerada. Então fica aí a dica pra gente que não, porque eu sou independente, porque eu sou... E eu me enquadro também, né, gente? A gente tem que lembrar, fazer aquela autoanálise. Já vou aqui falar para vocês, instalar esse filtro, que vale para mim também. A gente lembrar de trazer esse conhecimento pro nosso dia a dia. Quando a gente está precisando de uma ajuda ou oferecendo uma ajuda. Então a gente lembrar disso. Ninguém é totalmente... É aquela frase, nenhum homem é uma ilha. Porque a gente tem essa conexão social inevitável. Porque faz parte do processo evolutivo, a troca. Ninguém sabe tudo de tudo.
Eu sei uma coisa, vocês sabem outra, e vocês vão me trazendo, vão me ensinando o que vocês sabem, e eu vou ensinando o que eu sei para vocês. O que é a interdependência? É um estado psíquico onde você tem uma maturidade psicológica, um senso de autonomia, e aí veio muito assim, que da autonomia a gente também traz a autorresponsabilidade, e a interação funcional e saudável com os outros. Então, olha só que interessante. Então, o que é maturidade psicológica? É você com você. É você estar com o seu sistema interno organizado, o seu sentimento da identidade. Então, vou voltar a falar da pirâmide, não tem o desenho aqui, mas a pirâmide, né? Ambiente, comportamento, capacidades, crenças e valores, identidade, afiliação e espiritualidade. Então, a identidade, a sua maturidade psicológica, ela é muito ligada à sua identidade, à afiliação, que são os grupos aos quais que você se relaciona, que geralmente eles têm uma projeção, pode ser até inconsciente da sua relação com a tríade primária, que é pai e mãe. Então aí você vê pessoas que sofreram a ausência da nutrição afetiva, elas têm essa dificuldade, esse isolamento aí afetivo e essa dificuldade de depender dos outros, de confiar e se entregar nas relações, ou seja, se isola socialmente. Conheço pessoas assim. Então assim, a gente entender que faz parte. Só que cabe a nós estarmos sempre o quê? Revisando e revisitando esses conceitos, trazendo a autoobservação para o nosso dia a dia. É muito importante isso. Como eu me relaciono comigo, o senso de autonomia. Eu fico pedindo para os outros fazerem o básico para mim, se eu posso eu mesma fazer, entendeu? Então ter esse respeito também. E a interação funcional e saudável com os outros, que é o dar e receber. Nem sempre a gente vai dar e receber. Às vezes a gente vai dar mais e às vezes a gente vai receber mais. Mas o importante é que no conjunto do nosso comportamento, no conjunto do nosso posicionamento, da nossa postura, na nossa vida, nas nossas relações, existam pessoas que a gente dá, existam pessoas que a gente vai receber. E que principalmente nos nossos relacionamentos mais próximos haja um equilíbrio. E aí vai aí a questão da inteligência emocional para a gente entender os momentos aí da gente trazer esse dar e receber. Podemos dizer que toda a lei do progresso depende de conseguirmos vivenciar plenamente os vínculos satisfatórios na relação com os outros. Toda a lei do progresso reside simplesmente no fato da gente conseguir ter vínculos satisfatórios na relação com os outros. Olha como é importante, então, a questão social. Então a gente vem, como eu falei, da primeira aula a gente vem a pedra angular, o eixo central aí do nosso desenvolvimento, nossa evolução, os conceitos, né, que a gente traz, a questão da vida eterna, entendimento dos valores e princípios básicos para o nosso desenvolvimento como um todo. Na segunda, a gente vai trazer uma consciência de um contexto maior onde nós estamos inseridos, e aqui a gente vai entender a importância da conexão, da gente se conectar como ser humano para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. Somos capazes de desenvolver um progresso intelectual considerável, de sermos extremamente inteligentes. No entanto, se não houver integração entre a capacidade de pensar e sentir, não haverá desenvolvimento da consciência. Portanto, não haverá progresso ético ou moral. Não adianta você ser só emotivo e agir por instintos, por impulsos, por emoções, e também não adianta ser só racional e agir só pela lógica, isso vai me dar que retorno? Isso está alinhado com o que eu estou, meus objetivos? Quer dizer, a pessoa que... Então, assim, tem que ter uma flexibilidade aí, que a gente vai desenvolvendo, vai caminhando. E sim, de fato, gente, algumas pessoas, tanto por questões biológicas ligadas, eu ontem até fui olhar um pouquinho, eu ia trazer, mas não senti de trazer, que a gente forma o tubo neural quando a gente é um feto, né, quando a gente está na gestação, que nada mais é do que o eixo central que vai virar aí toda a nossa estrutura neurológica. Então, existem uma série de processos que já acontecem na gestação, que depois vão impactando na formação do nosso corpo como um todo, na formação do nosso cérebro e, por conseguinte, nos processos biológicos aí, bioquímicos do nosso corpo,
que vão, questões de DNA também, de epigenética, que é a interação do DNA com o meio, que por conseguinte vão impactando no todo o nosso sistema e a maneira como a gente registra o mundo, a maneira como a gente constrói o nosso conjunto para interpretar a vida, interpretar os acontecimentos, que consequentemente a maneira como a gente percebe as relações na nossa primeira e segunda infância, percebe a importância? Eu já tenho um certo programa mental que eu trouxe aí. Aí eu sou mais visual, sou mais auditiva, sou mais sinestésica. Por exemplo, pessoas mais sinestésicas tendem a ser pessoas que têm uma linguagem de amor mais de necessidade de presença. Por quê? Porque são pessoas de toque, de abraçar, etc e tal. Percebe? Algumas pessoas que são mais visuais, elas acabam não tendo tanta necessidade, pessoas que são mais racionais. Então isso tem a ver. E é como ele fala no começo, a gente tem que lembrar que nada é somente físico ou somente espiritual, porque a gente tem que lembrar que também os impulsos as características da alma também vão influenciando, é como se fosse uma integração contínua, a alma e o corpo, a alma e o corpo, a alma e o corpo, e vai trazer, se desdobrando aí, e quem nós somos. Gostaram, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Me contem. Vamos para nossa meditação agora. Quem estiver assistindo gravado, lembra de deixar um comentário depois se você gostou desse conteúdo. Eu achei bem bacana. Cada aulinha vai trazendo aí pra gente uma ideia diferente, né? Um conhecimento diferente, e todos eles vão se somando. Então vamos para nossa meditação. Deixa eu só fazer um pigarro aqui, gente, com licença. Desculpa, só para minha voz soltar aqui. Então vamos lá. Respirando fundo. Enche o peito de ar. Vai relaxando o seu corpo, vai relaxando a sua mente, seus ombros, seus braços, seu quadril. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai relaxando todos os seus pensamentos, vai iluminando o seu cérebro, diversas conexões neurais, diversas novas conclusões, aprendizados de hoje. Você respira fundo. E solta. A cada respiração, você vai relaxar mais e mais, e você vai se concentrar ainda mais no som da minha voz. Seus olhos físicos vão se fechando cada vez mais, vão ficando bem pesados no seu corpo, bem pesados. E você vai sentindo o seu corpo relaxando 10 vezes mais agora, com pleno controle do seu corpo, totalmente relaxado e totalmente concentrado no som da minha voz. O seu corpo relaxa. Você vai elevando o ar até o topo da sua cabeça, como uma luz branca que vai envolvendo seu cérebro, seus olhos, seus ouvidos. Vai envolvendo seu pescoço, seu ombro, seu tórax, suas costelas, seu abdômen. Vai envolvendo o seu quadril, as suas pernas, os seus pés. E você vai agora sentindo como se fossem raízes de luz saindo dos seus pés. Os seus olhos mentais, seus olhos interiores se abrem agora. E sua mente, seu cérebro, todos os processos do seu cérebro vão trabalhando para que a sua mente consciente vá te trazendo imagens mentais. E você vai sentindo abaixo dos seus pés e vai mentalmente visualizando, como se fosse uma placa de luz. E você vai sentindo raízes de luz, como se fosse uma árvore com fortes raízes fincadas na terra. Você vai atravessando essas raízes, vão atravessando as diversas camadas do solo, vão atravessando as diversas camadas do solo até o centro da terra. E elas vão se conectando ao centro da terra, vão recebendo a energia de vigor, de vida do centro da terra. E elas vão recebendo toda a luz, todo o brilho do centro da terra, que vai subindo pelas suas raízes, vai iluminando seus pés, vai trazendo vida, vai trazendo saúde física, saúde material, abundância para a sua vida física, subindo pelos seus joelhos, suas coxas, seu quadril, seu tronco, envolvendo todos os seus órgãos, purificando todo o seu corpo, subindo pelo seu estômago, seu coração, seus pulmões, subindo por cada vértebra da sua coluna.
passando pelos seus ombros, sua clavícula, seus braços, todas as falanges dos seus dedos das mãos também vão recebendo essa energia de vida. Vai aliviando tensões, vai relaxando de medos, dúvidas, todas as tensões nervosas, vai subindo pelo pescoço, passando por todas as veias do pescoço e vai subindo para o seu crânio, vai envolvendo o seu crânio, vai envolvendo o seu cérebro, vai envolvendo todos os músculos da face, todos os nervos da face, vai envolvendo os folículos capilares e todos os nervos dos seus dentes também vão sendo envolvidos agora por essa luz branca. E vai saindo do topo da sua cabeça como se fosse uma flor de luz, que vai saindo do topo da sua cabeça, vai expandindo bem grande, bem forte. E essa flor de luz ela é conectada diretamente com o seu coração. E a luz do seu coração também vai expandindo em pura luz agora. Vai expandindo, expandindo, expandindo. Você vai crescendo agora, ficando com 5, 10 metros de altura. Você vai ficando maior do que o ambiente que você está agora, maior do que o seu bairro, maior do que a sua cidade. Vai expandindo e ficando com 100 metros de altura, 1000 metros de altura. Ficando maior do que o seu país, maior do que todo o planeta Terra. Você vai subindo agora para o espaço, mentalmente, como se você fosse visualizando o planeta Terra ali na direção dos seus pés. Você vai olhando em volta mentalmente, vai olhando as estrelas, vai sentindo como que é a temperatura aí do espaço. Você, como é um processo mental, você está conseguindo manter o pleno controle do seu corpo, respirando tranquilamente, totalmente concentrado e relaxado. Vai observando a sua volta e você vai subindo cada vez mais e crescendo ainda mais, passando por camadas multicoloridas e você vai acessando agora uma fonte de luz, a fonte do Criador primordial, a casa de Deus. Essa luz você vai subindo como se fossem portas que se abrem e você vai subindo. Vai passando a sua cabeça, seus ombros, seu tronco, suas pernas e seus pés. E você agora mentalmente vai seguindo, caminhando nesse plano de luz. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, elas se unem agora à sua alma para te trazer uma harmonia de pensamentos, sentimentos e trabalhar em seu benefício. E agora você vai mentalizando uma forte luz à sua frente, a presença de Deus. E você com pleno controle do seu corpo, você vai agora estendendo as suas mãos para Deus. E você vai trazendo do seu coração, como se você abrisse as portas do seu coração para Deus nesse momento. E você vai despejando nas suas mãos para entregar para Deus agora todos os seus vícios dessa e de outras vidas, todos os aspectos de paixões da sua alma que te impediram de ter o controle, de ter a autonomia, de ter a sua autossuficiência, a sua autorresponsabilidade, a disciplina. Vai colocando também aí nas suas mãos todas as suas culpas, medos, todos os medos de julgamento, tudo que você não se respeitou, não respeitou os outros, tudo que você negou as necessidades éticas, morais, de boa convivência social, você vai colocando aí nas suas mãos toda a sua culpa, todas as suas dores e memórias traumáticas e sofrimentos. Você respira fundo. Com pleno controle do seu corpo, a sua mente vai te trazendo agora uma imagem, um som, um cheiro, uma cor, uma palavra, ligado a um trauma do passado. E você vai colocar essa imagem, essa cor, esse cheiro, esse trauma nas suas mãos. E você vai entregar para Deus. Você vai entregar para Deus, para Ele cuidar disso para você, para Ele curar tudo isso em você. E a partir de agora, imediatamente, estão cancelados todos os votos, contratos, pactos e acordos que você tem com as crenças limitantes, culpas, medos e dores vinculados a essas memórias traumáticas, vinculadas aos seus vícios. Imediatamente, você respira fundo
E vai sentindo tudo que você colocou na sua mão saindo e sendo recebido por Deus. Deus estende as mãos e vai recebendo todas as suas dores, todos os seus sofrimentos. Vá sentindo mentalmente que a partir de agora são cancelados todos os votos, contratos, pactos, acordos e compromissos, toda a ligação que você fez com essas dores, culpas, medos, com essa situação dolorosa, traumática. Você respira fundo. E você vai sentindo que você já não precisa mais se preocupar com isso. Você está agora entregando a Deus. E imediatamente, a partir de agora, todos os dias, a todo momento, você vive com a certeza que todas essas culpas, medos, dores, memórias traumáticas, sofrimentos e todos os votos, contratos, pactos e acordos que você tinha com esses sentimentos, sensações, memórias, registros, visões, cores, palavras, tudo isso foi imediatamente cancelado e você está livre. Fecham-se agora todos os portais interdimensionais que permitiam que pensamentos e sentimentos negativos e nocivos afetassem o seu bem-estar, a sua saúde, a sua felicidade e a sua evolução. E são canceladas imediatamente todas as autorizações que foram dadas consciente ou inconscientemente pela sua mente ou pela sua alma, para que pessoas e situações invadissem o seu espaço, te prejudicassem, usurpassem você de alguma forma, tirassem vantagens prejudiciais de você. Está imediatamente cancelado agora. Você respira fundo. E vai sentindo o seu corpo sendo envolvido em pura luz, em pura luz. Deus te abraça agora. Vai sentindo a luz de Deus envolvendo todas as células do seu corpo. E mentalmente, você vai sentindo a sua centelha de luz do seu coração brilhando agora. Seu coração, uma luz brilhante no centro do seu peito neste momento. E você vai adentrando mentalmente, como se abrisse um portal de luz no seu coração. Vai sentindo a presença amorosa do seu anjo de guarda, das equipes espirituais que acompanham a sua evolução. Neste momento, você vai acessando esse portal de luz para um plano do interior da sua alma. E você segue caminhando no jardim da sua alma. Vá caminhando nesse jardim. Vá observando a natureza, vá observando a sua roupa, vá observando as suas passadas em pura luz, em pura paz. Você vai sentindo a paz, a serenidade, vá caminhando nesse jardim, você vai lá na frente avistar um templo dourado, um grande templo dourado. E à medida que você caminha, você vai avançando e você vai caminhando, se aproximando ainda mais desse templo. Esse templo é o templo da matriz antiga da Terra. Ele possui os códigos de celebração da vida e da alegria. É um templo de renovação, de fé, de luz, de vida, de abundância. Você se vê agora frente a frente com esse templo. Vai percebendo o tamanho desse templo. Vai percebendo como que é a porta que você vai entrar agora nesse templo. Você vai agora. As portas do templo estão abertas para você. Você adentra esse templo agora. E você segue caminhando. Você segue caminhando e tudo nesse templo é dourado. É um templo dourado, uma energia de abundância, de prosperidade, de suprimento, de vitória, de amor. E à medida que você vai caminhando, você vai observando à sua frente como se fosse um lago. Um lago dourado, também de pura luz dourada. E você comprando o controle do seu corpo de uma maneira leve, tranquila. É um lago agradável, numa temperatura agradável, não muito profundo, ele é bem rasinho. Você vai adentrando esse lago. Vai sentindo os seus pés adentrando nesse laguinho, suas pernas. E você agora vai nadando nesse lago, de uma maneira leve, sutil. E à medida que você vai nadando nesse lago de luz dourada, essa luz vai entrando em todas as células do seu corpo, inclusive nos seus folículos capilares, inclusive nos seus fios de cabelo, nas suas unhas, nas suas pintas, em todos os poros,
do seu rosto, do seu corpo, vai envolvendo todo o seu ser. Você vai nadando levemente, tranquilamente nesse lago. E essa energia dourada vai restaurando, revigorando, regenerando e revitalizando todo o seu campo áurico. Você respira fundo. Vai sentindo essa energia dourada envolvendo todas as células do seu corpo. E ela vai restaurando, regenerando, revigorando e revitalizando todo o seu campo áurico. Vai envolvendo toda a sua pele. Vai observando todas as manchas de dores, doenças, dúvidas, medos, todas as tensões que estão no seu corpo. Vai observando todas as alergias de intolerância, todas as juntas que estão travadas por inflexibilidade, vão sendo totalmente liberadas e curadas imediatamente agora, em nível espiritual, energético, trazendo um alívio imediato físico. Vai sentindo então todo o seu campo áurico se revigorando, como se você tivesse um corpo com diversas camadas, como se fossem as camadas de uma cebola. Todas essas camadas vão sendo restauradas e reintegradas, trazendo uma integridade de caráter. Toda a sua parte física vai integrando com a sua parte espiritual agora, a sua mente, o seu tórax, suas pernas, todo o seu corpo. Vai te trazendo clareza da sua identidade, de quem você é, aquela centelha de luz no seu coração. Vai vibrando cada vez mais forte. E você vai percebendo que você vai absorvendo toda a água desse lago. Você vai crescendo e o lago vai diminuindo. Você vai crescendo e o lago vai secando. Você vai crescendo e o lago vai secando. Isso vai trazendo clareza de identidade, clareza dos seus comportamentos, dos seus sentimentos necessários para a sua evolução. E vai se fortalecendo cada vez mais a partir de agora na sua mente consciente, na sua mente inconsciente, na sua alma. Sentimentos de paz, de esperança e de fé na vida. E de posse dessa nova renovação do seu campo áurico, de posse de toda essa reprogramação, se libertando de aspectos que te impediam de avançar na sua evolução. Você vai mentalmente saindo desse templo e caminhando na sua ponte ao futuro. Você vai agora na sua ponte ao futuro. Segue caminhando na sua estrada para o futuro. Vá sentindo um sentimento de confiança que vai crescendo a partir de agora, todos os dias, a todo momento, à medida que você caminha. Um sentimento de confiança que vai crescendo a partir de agora em você, todos os dias, a todo momento, à medida que você caminha. Você vai caminhando para o seu futuro com muita confiança, com toda essa renovação do corpo áurico, com toda essa renovação mental, emocional, com muito mais clareza de quem você é, dos seus comportamentos, dos seus sentimentos. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem agora para trazer para você imagens, sons, cores, sentimentos, sensações e percepções do seu novo futuro. Então você caminha e você vai abrindo agora uma outra porta. É uma porta que vai te levar para um ambiente no seu futuro. Você abre essa porta e você atravessa essa porta. Aonde é que você está do outro lado dessa porta? Vá buscando mentalmente, com muita calma. Vá percebendo que a sua mente vai te trazer um sentimento, uma sensação, um comportamento. A sua mente vai te trazer uma imagem, um som. Vá observando uma cor, movimentos, cheiros. Vá observando aonde é que você está na sua ponte ao futuro. Com mais clareza da sua identidade, uma renovação e revitalização do seu corpo, campo áurico. O que você está fazendo neste lugar? O que é que você está fazendo neste lugar? Vá observando quem são as pessoas que estão com você neste lugar. Quem são as pessoas que estão com você neste lugar? Vá percebendo quais são as suas novas capacidades,
Quais são as suas novas crenças e valores? O que o seu eu do futuro pode te ensinar agora? Vá observando. E você vai agora mentalmente colocando um espelho nesse cenário, aquele seu espelho. Vá vendo o formato do espelho e vá olhando como é a sua imagem nesse espelho. Como está a sua constituição física? Qual roupa que você está usando? Quem é você nesse espelho? E o seu eu do espelho vai saindo e vai te abraçando e vai se integrando você. E à medida que o seu eu vai se integrando, cabeça com cabeça, pescoço com pescoço, tronco com tronco, joelho com joelho, pé com pé, você vai trazendo todo o plano de luz do seu futuro para o seu coração também. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentando pessoas e situações, vão se criando meios e condições para se manifestar e se materializar essa nova realidade para a sua vida no seu momento presente. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentando pessoas e situações, vão se criando meios e condições para que você manifeste, materialize de maneira leve, tranquila, feliz, rápida e elevada. Materialize essa nova realidade de vida no seu momento presente. Você respira fundo, vai retornando para o momento presente, trazendo com você esse sentimento de paz, de fé, de esperança, essa sabedoria, essa leveza. Vai trazendo com você todo esse sentimento gostoso de prosperidade, de abundância, de alegria, de vida. Eu vou contar até 3. No 3, a gente vai voltar completamente e a gente vai conversar. Vocês vão me contar como é que foi para vocês essa meditação. 1, vai mexendo suas pernas, seus pés, vai despertando a sua mente. E 2, vá trazendo o seu pensamento para o momento presente, vibrando amorosamente toda essa luz, todo esse amor para os seus familiares, para a sua vida profissional, para a sua saúde, para a sua família, para a sua casa, para o seu bairro, para o planeta. E 3, vai abrindo os olhos em pura luz, em puro amor, em pura fé, em pura vontade de realizar, de manifestar essa nova vida abundante. Como é que foi para vocês, gente? Me contem. Eu vou tomar uma aguinha. Quem estiver assistindo gravado, lembre-se de deixar o seu comentário, de curtir, de contar o que teve de diferente, se teve alguma coisa diferente. É normal algumas pessoas não conseguirem ver, não conseguirem ouvir, não conseguirem ter uma sensação, mas é feito um trabalho. Aqui a gente está usando elementos de terapia multidimensional, a gente está usando elementos de hipnose. Então, o trabalho ele é feito na nossa mente, na nossa alma, tá? Os desdobramentos vão acontecendo ao longo do tempo. E aí a cada dia a gente vai acumulando aí novas ressignificações, novos resgates, novas maneiras de... Vem muito aqui, a gente está fazendo uma higienização nas nossas lentes de percepção da realidade, na nossa construção da metáfora de vida. Então a gente vai, com o tempo, vai ressoando isso, vai sentindo, tá? Apesar que ontem mesmo, depois da segunda, eu já estava sentindo uma diferença. Eu tenho sentido muita vontade, assim. Me conta vocês que estão fazendo todo dia. Eu tenho sentido muita vontade, assim, eu quero viver o meu propósito, eu quero viver a minha missão. Não importa qual é, tá, gente? Aí é um outro ponto, mas eu quero. Esse querer, sabe? Deixa eu ver uma coisa. Hoje vem aqui para eu ler o 88 do Minuto de Sabedoria. Eu vou lendo aqui, enquanto vocês vão voltando, vão me contando como é que vocês estão. Sua luz deve brilhar de dentro para fora. Olha só. Sua luz deve brilhar de dentro para fora. Procure manifestar a todos a luz interior que vibra em você, através dos seus atos e de suas palavras de compreensão e de otimismo.
Seja você mesmo a sua própria luz, iluminando a todos com suas palavras de conforto e incentivo, com seu sorriso de entusiasmo e de encorajamento, com seu exemplo de fé e otimismo. Olha que bacana. E tem tudo a ver, né? A questão social que a gente viu, da troca, da comunicação. Quero agradecer por vocês estarem aqui comigo mais uma vez. Gratidão mil. Um maravilhoso dia para vocês. Amanhã temos mais, às 6 horas da manhã. E agora eu me vou. Um beijo grande. Fiquem com Deus, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Lembre-se de comentar e curtir e compartilhar. Beijo.